Pode seguir aí, Caio. O que você achou do jogo aí? Faz a sua análise também, porque eu sei que não tem como passar batido um jogo como esse, né? A Rafa até falou aí da questão das finalizações. Na minha humilde opinião, o Sport foi melhor que o Cruzeiro, tá? Eu achei que o Sport jogou melhor. Se tivesse alguém para vencer, teria sido o Sport pela qualidade das chances criadas. E uma coisa que muito me incomodou, né? O tanto de finalização do Cruzeiro que a gente simplesmente não levou perigo nenhum. Então, assim, passo para você, Caio, depois Pedrão também. Essa questão, né? O Cruzeiro merecia ganhar mesmo, a gente merecia melhor sorte. E até fazendo um parêntese que eu vi que o Sport fez um DVDzinho aí, né, com possíveis erros de arbitragem. Teve isso? A arbitragem ajudou o Cruzeiro? Ô, Caramujo, só um ponto antes aí. Eu acho que pelo começo do Cruzeiro era jogo para 2-3-0 e partida liquidada. Não vejo esse Sport aí superior ao ponto de, se tivesse um vencedor, teria que ser o Sport. Acho que aí vai mais na raiva nossa, né? Mas Não, esse começo de jogo aí, pô. É porque, assim, no início ali, chance clara que a gente teve, assim, foi a do Pereira, né? O cruzamento do Cauã, o Pereira manda na trave. Inclusive, faltou um pouquinho de sorte pra gente ali. A do Mas Gabigol na trave não estava impedido. Uma que o Pereira foi tentar o passe pro Christian e ele deu o passe um pouco forte. Nós tivemos muitas chances. Né? Sim, eu acho que tinha volume. Desculpa, pode ir, cara. Não, tranquilo. Eu acho que os primeiros 25 minutos do Cruzeiro foram suficientes para abrir o placar contra o Sport. Não vou falar que foram bons, mas assim, foi um Cruzeiro que pelo menos conseguiu criar algumas boas situações. Né? Se citaram bem alguns lances, é claro que o Matheus Pereira teve a oportunidade mais clara, mas para além disso, teve uma com o Gabi de fora da área, teve uma do Kaique também, né? Que ele corta para dentro e chuta de direita, mas a bola acaba subindo um pouco demais. Então foi um Cruzeiro que criou para abrir o placar, né? E foi um Cruzeiro que até teve uma dificuldade nesse sentido durante todo o jogo, porque os volantes não foram bem. Aqueles que começaram a partida não foram bem e os que entraram também não foram bem. Com exceção do Rian, que eu nem destaco tanto, mas assim, um cara que teve poucos minutos e dentro do que foi proposto para ele, acho que foi até ok. Mas foi um Cruzeiro que teve muita dificuldade de criar por conta disso, né? A construção de jogadas do Cruzeiro não estava tão fluida, mas os primeiros 25 minutos dá para se dizer que é de um Cruzeiro dominante. A partir disso, eu começo a sentir o Cruzeiro ficando mais nervoso na partida, né? Ontem foi um dos jogos dentro do Mineirão em que eu senti o Cruzeiro mais nervoso. Um time com dificuldade de ter paciência, de circular, e aí entra aquela dependência excessiva do Matheus Pereira, né? A gente vai ser dependente dele, mas não pode ser de forma exacerbada, como foi no jogo de ontem e como tem sido nos últimos jogos, né? Porque claramente foi o cara mais lúcido do Cruzeiro dentro de campo. Mas a partir desse momento de maior nervosismo do Cruzeiro, acho que o Sport consegue aproveitar bem esse comportamento da equipe e passa a ter espaços, né? Tanto que faz o gol em uma sequência de erros do Cruzeiro. Tem o erro de abordagem do Eduardo, tem uma linha de impedimento, assim, completamente desordenada e sem sentido, no momento muito inoportuno. Para mim, toda essa primeira linha do Cruzeiro acaba errando e o Cássio vai muito mal, né? É uma saída bem ruim do Cássio, o Derek tira, finaliza não tão bem, mas faz o gol. E aí logo na sequência o Sport, quem tem a chance mais clara para fazer o segundo. Na segunda etapa eu achei que o Sport foi melhor. Se não aconteceu isso no primeiro tempo, porque o Sport passa a ser superior só na reta final, aí na segunda etapa eu já achei que o Sport foi superior, tanto que o Cássio consegue fazer algumas boas defesas em chegadas do Sport, impressionante o tanto que o Mateuzinho teve de espaço para arrancar, o Kaique ontem não fez um jogo legal, né, na parte defensiva e principalmente ofensiva, mas nessa questão do Mateuzinho, eu acho que ele teve mais problemas do que o esperado, o Johan chegando também, e o Derek Lacerda atordoando a primeira linha do Cruzeiro, né, e aí eu acho que vale um parênteses. Qualquer zagueiro dessa dupla de zaga titular, Fabrício Bruno e Vidalba, que esteja de fora, é um caos. E eu acho que não deveria ser assim.
porque o Jonathan Jesus é um bom zagueiro, o João Marcelo entra, tá sem ritmo de jogo, mas é um bom zagueiro também. Mas é uma tônica, né? Sempre que sai o Vidalba, a gente sente muita falta. Aí sai o Fabrício Bruno, a gente sente muita falta. Contra o Lanterna dentro de casa, eu acho que a gente não poderia sentir tanta falta do Fabrício Bruno. Mas, enfim, o Cruzeiro busca aí o empate no segundo tempo, num lance de inspiração do Matheus Pereira. O Gabi também vai bem na finalização, mas fora isso, não tem muita coisa, né? Um Cruzeiro com dificuldade de dar sequência a jogadas, não criando tantas chances claras. Teve até uma ali na reta final com o Kaique de cabeça, que poderia ter feito melhor. Aquele lance que o Gabi também tenta um passe para o Matheus Pereira, acho que ele poderia ter finalizado, né? Tava ali de forma frontal ao gol, mas foi um Cruzeiro que, depois do empate, eu imaginava que faria muito mais, porque o Cruzeiro conseguiu empatar ali, tendo uma boa margem para buscar a virada, né? O Cruzeiro consegue empatar antes dos primeiros 15 minutos, e aí produz muito pouco e sofrendo sustos ainda para o Sport. No geral, um placar justo e um resultado bem frustrante, né? Por mais que o time estava bem modificado, que tiveram problemas físicos ao longo da partida, o Cruzeiro deveria ter feito melhor contra o Lanterna do campeonato. E me preocupa essa sequência fraca de jogos do Cruzeiro, né? Porque quando a gente pega os últimos 5 jogos, eu consigo só citar um jogo bom do Cruzeiro, que foi contra o Flamengo. De resto, um Cruzeiro muito oscilante dentro dos próprios jogos, inclusive dentro de casa. E aí, quando a gente pega esses 3 jogos seguidos sem vencer, 2 deles contra equipes que estão brigando para não cair, né? O Sport, com todo respeito, mas já um time praticamente rebaixado, fadado ao fracasso, e o Vasco da Gama, que ontem venceu, mas também briga para não cair. O Cruzeiro precisa melhorar bastante, até pensando em se consolidar mais no G4. Perdeu uma boa oportunidade de abrir 11 pontos para o 4º colocado. A gente fala muito ali da parte de cima, o Cruzeiro poderia ter reduzido a distância em 1 ponto para o líder, poderia, e perdeu essa oportunidade, mas até olhando em termos de G4, era um Cruzeiro que poderia ter aberto uma vantagem ainda mais significativa, né? E que agora, pensando aí que Botafogo tem jogo a menos, Bahia tem jogo a menos, pode ser que essa vantagem seja reduzida. Que o time venha a melhorar, tomara que saia dessa data FIFA voltando a ter uma sequência de jogos para se consolidar dentro daquele objetivo principal, né? Acho que até aquele torcedor um pouco mais otimista está começando a ficar preocupado de alguma forma em termos de G4, que não pode de forma alguma sair das mãos do Cruzeiro. É um começo de jogo do Cruzeiro que até o torcedor chega ali no início da partida se animando, né? Um Cruzeiro pela escalação de muito toque de bola, muita movimentação, o Cruzeiro chegando no último terço até com muitos jogadores, e aí o Cruzeiro vai ali, parecia que a qualquer momento conseguiria marcar o seu gol, e aí a gente vê acontecer algo que aconteceu em confrontos contra o Ceará e também contra o Santos, né? Cruzeiro com muito volume ofensivo, o Cruzeiro tendo oportunidades, não conseguindo concluir em gol, e aí de repente o adversário tem uma escapada. Eu acho que o erro ele começa com o Eduardo mesmo, que não pressiona o adversário. O Jonathan Jesus tem uma leitura muito ruim do lance, né? Ele não percebe que o Derek Lacerda está partindo do campo do Sport e tenta ali dar um passo para frente para forçar uma linha de impedimento que não existiria. E aí o Cássio, para mim, aborda muito mal no lance. Teve um lance parecido a favor do Cruzeiro, né? O Matheus Pereira tem mais espaço, faz um passe para o Gabigol, e o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport, consegue entender, fazer essa leitura que ele precisa ali de controlar a profundidade, sai, defende, e o Cruzeiro não consegue criar uma chance de ataque. O Cássio, ele se hesita para sair, quando ele chega ali perto do Derek Lacerda, ele não poderia fazer nada, porque qualquer contato que ele fizesse ali seria faltoso, ele tomaria o cartão vermelho, então seria pior até para o Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro passa a ficar muito nervoso, e a gente vê um Sport na reta final que quase amplia o placar, né? E aí se o Cruzeiro sofre o 2-0, desculpa, concordo muito com a Rafa, acho que dificilmente esse time teria condições de reagir. No segundo tempo, um jogo de muita trocação, de muito mais, talvez, esforço do Matheus Pereira para pegar essa bola, colocar debaixo do braço e tentar colocar o Cruzeiro na partida, do que propriamente de qualidade, de construção de jogadas.
E aí, numa dessas jogadas, num desses esforços do Matheus Pereira, ele consegue encontrar o Gabriel, que faz um gol. Inclusive, não me agradou a partida do Gabriel, apesar do gol. Em algumas boas oportunidades, ele estava mal posicionado, estava impedido. Em outros lances, acabou errando ali algumas posses que poderiam ser importantes para o Cruzeiro. E aí, até assim, se existe uma crítica que eu posso fazer ao Matheus Pereira, para mim foi o principal jogador da partida, mais uma vez. Se eu não me engano, somando os últimos 3 jogos, o Matheus Pereira tem 15 passes decisivos. Para a gente ver o tamanho da atuação nele nos últimos 3 confrontos, e o Cruzeiro não conseguiu vencer. Mas eu acho que está faltando para o Matheus, às vezes, ser mais fominha, porque ele tem que bater mais no gol, porque ele está tentando demais colocar o restante dos companheiros no jogo, e o restante dos companheiros não estão acompanhando. Então, acho que é o momento também de chamar essa individualidade ali, porque se do seu lado não tem a galera acompanhando, você precisa de tentar fazer de alguma outra forma. Um ponto que me incomodou com relação ao Leonardo Jardim, quando sai o Matheus Henrique, colocar o Arroio no lado esquerdo. Acho que limita muito a atuação do atleta. Não achei um jogo ruim dele, mas um jogo limitado. Quando o Arroio está na esquerda, ele é muito mais esse cara de só poder levar a bola para a linha de fundo. Quando ele joga pelo lado direito, e a gente tinha ontem um Cauã Moraes participando muito ofensivamente, uma das melhores notícias desse jogo, é um lateral de muita força em ultrapassagem. Era interessante ter o Arroio pelo lado direito, até para que ele pudesse fazer esse movimento de puxar o jogo para dentro e deixar aquele espaço para que o lateral atacasse. Mas eu acho que é um Cruzeiro que, como o Caio disse, se você pega os últimos jogos, um jogo bom foi o jogo do Flamengo. E eu até cheguei a postar nas minhas redes sociais que me dava um ânimo, né, de ver o Cruzeiro recuperando aquele ímpeto sem a bola, pressionando. E aí, quando chegou o confronto de ontem contra o Sport, a gente não viu isso aparecer. E acho que esse time do Cruzeiro, ele precisa de entender que em todos os confrontos que o Cruzeiro venceu e jogou bem, o Cruzeiro competiu bastante. Não é um time que entra já achando que ganhou. Se o Cruzeiro entrar assim, os resultados vão ser como foi o de ontem. Então, acho que é necessário recuperar e manter aquela constância de ter um time que compete todos os confrontos. Caso contrário, acho que fica muito difícil para o Cruzeiro construir bons resultados. Temos atletas com qualidade técnica, acho que o plantel deu uma melhorada com as chegadas do Arroio, a chegada do próprio Cauã Moraes. Gostei do momento onde o Rian Guilherme participou, apesar de ter sido pouco, mas é um Cruzeiro que, acima de tudo, ele precisa de estar pautado na competitividade. Quando falta competitividade para esse time, dificilmente a gente vai chegar nos resultados positivos. Ô, Caramujo, só um ponto aí que o Pedro falou, Pedro. Se o Pereira fizer o que você tá falando aí, teria que ser o Messi, né? Porque o cara, o tanto que ele volta para buscar a bola, para fazer as jogadas, se não tiver um mínimo ali de ajudinha, véio, aí não tem como, né? Aí... Não, eu entendo, Samuel. Eu falo assim, chutar mais no gol, porque tem hora que ele tenta colocar os caras e os caras não estão ajudando. Pô, teve uma... Aí não nem apareceu o lance, velho. Uma que ele tá aqui atrás, ele tabela, o Gabigol até começa bem o lance, mas a conclusão da jogada foi péssima. Pô, o Pereira, o que ele faz na jogada é coisa absurda. Se ali já era, 3, acho, sei né? lá, sim, já eram uns 30 minutos ou para mais, né, do segundo tempo, e correndo do jeito que ele tá, velho. Cara, quando eu vi lá no SofaScore sem ações com a bola, véio, eu fui até ver os outros jogos para ver quem que ia ficar perto disso. Tem volante com um número, mas bem abaixo ainda de 100 ações com a bola, né? Mas eu acho, o Caramujo, aí, só acrescentando em tudo aí, o Cruzeiro, ele consegue todos esses jogos aí, né? O Santos, o Ceará, ontem o Sport, véio, o jeito que o Cruzeiro se desconecta da partida é de um jeito, de uma situação assim que não tem como explicar. Martela a partir do momento em que não faz o gol, e olha que nos outros jogos até saiu na frente, né? Mas dá uma desligada assim, sempre naquela que até contra o Red Bull Bragantino também, e acho que o jogo do Red Bull foi melhor do que o do Sport, né? Mas sempre acontece aquele lance que não vai dar isso, não vai. O Cássio, se ele sai no momento em que ele pensou sair, eu nem sei se ele viu o lançamento, o jeito que o Jonathan tenta fazer a linha, o Matheus ali, se fosse outra arbitragem até, eu acho que ia achar uma falta em cima dele, tá? Se fosse lance a favor do Cruzeiro.
O que o Sport reclama aí era para o Sport estar com um jogador a menos no primeiro tempo. O Aderlan faz uma falta claríssima no Kenny Arroio para outro amarelo, né? É o primeiro ponto aí que o Sport devia colocar nessa reclamação dele, fajuta e absurda. O lance que ele reclama, o cara pisou no Vidalba. O Vidalba estava inteiro na jogada, perdeu a bola, foi por isso. O João Marcelo deu uma pichotada na sequência, mas antes teve a falta em cima do Vidalba, né? Mas o Cruzeiro, ele se desliga e aí facilita tudo para o adversário, né? O segundo tempo foi uma maluquice, o Cruzeiro não fez nada. Acho que o empate ali no segundo tempo foi até no lucro, aí pelo segundo tempo sim, mas era jogo para ter aberto o placar contra um adversário que joga bem assim, sem responsabilidade, né? Mas a partir do momento em que o Sport tomasse um gol, ia aparecer mais espaço ainda de tudo quanto é lado, e era o Cruzeiro aproveitar disso. O que eu tenho de conclusão de tudo isso e estava falando aí um pouco na abertura, para o Cruzeiro voltar para o seu caminho real, né? Tá trilhando isso, mas para voltar mesmo, briga em parte de cima de tabela, com chance de ser campeão, voltar a conquistar, esse tipo de jogo aí não dá para a gente chegar aqui, faz parte do processo, o Cruzeiro a campanha é muito boa, lá atrás é muito além do que a gente imaginava, mas já passamos desse estágio e agora é hora de... Esse jogo aí é coração na ponta da chuteira e você vence jogando bem, jogando mal, pressionando, o que não aconteceu, né? Muitos jogadores ali estiveram abaixo, mostra a importância do que por exemplo, para um meio-campo, Lucas Romero, que ontem fez uma falta assim absurda. O Lucas estava muito mal, o Eduardo pior ainda. O Christian entrou mal de novo, acho que está sentindo aí. Então, outro ponto, Caramujo, que eu acho que a gente tem que ter. Se o jogador está sentindo, deixa fora. Não vai adiantar porque não está acontecendo. Tá jogando com um desgaste. E tá jogando, tá entregando o quê, velho? Não tá. Então, trata e volta para ter uma condição legal. O meio-campo ontem, dos volantes ali, o que salvou é o Mateuzinho saiu machucado, infelizmente, né? Talvez aí nem volte esse ano. Deu uma cortada na internet aí ou foi a do Caramujo? Só Caramujo para mim. Então, a questão do Mateuzinho aí fica uma preocupação, mas nem dá para avaliar. E de volante ali que teve no jogo, o que talvez tenha feito alguma coisa aí foi o Rian Guilherme, né, nos poucos minutos que ele teve. Então, é resultado que a gente precisa cobrar. O time tem que entregar vitória nesse tipo de jogo. Vai aí, o Palmeiras vai pegar o Juventude em casa, véio. Vai ver o que vai acontecer. Véio. Dificilmente vai tropeçar. Véio. Esse tipo de jogo, quem quer ser campeão, é inadmissível um ponto apenas. Com todo respeito ao esporte, e que eles deem a vida aí na sequência, mas contra o Cruzeiro não tinha como pensar em outro resultado que não fosse uma vitória. Frustração. Acho que é um resultado que não condiz com o que o Cruzeiro pode entregar para a sua torcida e para esses 50 mil que estiveram no Gigante da Pampulha, viu, Caramujo?